Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Álvaro Ribeiro, eu sou um artista 3D e no vídeo de hoje vou tirar uma dúvida, né? Vou dar uma explicação que muitas pessoas têm dúvidas sobre a diferença entre uma impressora de filamento e uma impressora de resina, né? Qual que é a mais indicada aí para você? Qual que é a vantagem ou desvantagem de cada uma delas? Então, bora lá! Então, a primeira coisa, eu vou deixar bem claro aqui que eu não sou especialista em impressão 3D. Eu sou especialista, sim, em criar modelos para impressão 3D, né? Eu trabalho com esse mercado de colecionáveis já há alguns anos. Mas a impressão 3D em si, eu faço, mas não sou o cara focado nisso. Não fico o dia inteiro pesquisando sobre, tentando conseguir mais informação sobre esse assunto. Porém, hoje eu tenho 3 impressoras 3D aqui no meu escritório, que são a Ender 3, né, que é uma impressora de filamento, e 2 impressoras de resina, da mesma empresa, a Frozen. Uma é a Shuffle, impressora bem legal, que foi minha primeira impressora, inclusive, e a Sonic Mini, que é a última impressora que eu comprei, eu vou falar um pouquinho mais dela daqui a pouco. Mas então, as informações que eu vou falar aqui nesse vídeo são apenas baseadas na minha experiência. Pode ter alguém que vai discordar, pessoas vão ter opiniões diferentes, mas eu tenho certeza que vai esclarecer muitas dúvidas que vocês possam ter. Então, vou começar aqui então falando mais ou menos como funciona cada uma dessas impressoras. A impressora de filamento, né, como a Ender 3, ela basicamente vai funcionar com um rolo, né, de filamento mesmo, como se fosse um plástico, assim, uma linha bem grossa de plástico, que ela vai ser derretida pelo bico da impressora e a impressora vai depositar esse material derretido formando camadas. Todas as impressoras 3D que eu conheço, ela trabalha com camadas. Então, se você vai imprimir um personagem, é como se fatiasse o personagem, sei lá, em 1000 camadas, a impressora vai lá, deposita o material na primeira camada, na segunda, na terceira, vai subindo e forma-se o personagem, né, o modelo 3D. Então, a de filamento funciona basicamente assim. Um rolo de filamento, derrete e vai desenhando as camadas até formar o modelo completo. Já a impressora de resina também funciona com essa mesma lógica de camadas, mas ela trabalha com uma resina líquida. Essa resina ela endurece, né, ela cura com luz UV. Então se a gente pegar essa resina da impressora e colocar no sol, ela vai ficar dura, vai virar um bloco. Mas aí, em vez de derreter, né, plástico, como a impressora de filamento, ela tem uma luz UV que é emitida pela impressora e essa luz vai desenhar cada uma das camadas. Então a impressora vai cura ali uma camada, sobe um pouquinho, cura outra, e assim vai sendo formado o personagem, né, o modelo 3D. Mas agora eu vou falar, já expliquei um pouquinho, né, bem por alto, não vou entrar em detalhes sobre isso, né, de como funciona a impressão 3D, mas vamos direto ao ponto. E qual que é a impressora mais indicada, né, qual que é a vantagem ou desvantagem de cada uma delas? Então até anotei aqui uma colinha. Eu vou falar primeiro sobre a impressão de filamento. Eu vou falar quais são os prós e contras, né, as vantagens e desvantagens de ter uma impressora de filamento. Eu acho que a primeira vantagem da impressora de filamento é o tamanho que ela consegue imprimir. Dá para fazer peças bem grandes na impressora de filamento, né, que a gente chama de área de impressão dela é bem grande. Por exemplo, se não me engano, a Ender 3 ela tem uma área de 20 centímetros por 20 centímetros por 30 de altura, algo assim. Enfim, dá para imprimir objetos grandões. Essa é uma vantagem que eu acho que é a principal da impressora de filamento. Outra vantagem da impressora de filamento é o preço. Claro, né, tem impressoras que são bem baratas, tem impressoras de filamento que são muito caras, mas no geral, na média, a impressão de filamento tende a ser bem mais acessível. É bem mais barato você comprar uma impressora de filamento. Por isso, ela acaba por ser bem mais popular, né? Isso sim, falando do mundo e do Brasil também. Então isso gera várias vantagens também. Por ter muitas pessoas utilizando impressoras de filamento, por exemplo, a Ender 3, né, que eu disse que eu tenho, é uma impressora super popular no Brasil, acaba que a gente tem muitas comunidades sobre esse tipo de impressão. Então se você tem um problema, alguma dúvida, é bem provável que você vai conseguir ajuda muito fácil na internet. Isso eu acho que é um ponto muito positivo. Você consegue suporte, né, informal assim, das pessoas com bastante facilidade. E por ser tão popular no Brasil, é muito fácil de encontrar material. O caso do filamento, a gente compra em rolos, né, geralmente é meio quilo ou 1 quilo. Então se você for no Mercado Livre e tudo mais, é um material fácil de
de encontrar, tem muitas lojas, né, muitos vendedores, marcas nacionais, né, tem várias, tem inclusive aqui em BH, né, em Belo Horizonte, tem 2 empresas que fabricam filamentos. E é um preço, não vou falar que é barato, mas é um material acessível que dá para imprimir muita coisa. E a última vantagem que eu acho da impressão de filamento é que ela é muito prática. Eu vou falar um pouquinho da impressão de resina daqui a pouco, mas a impressão de filamento você coloca lá o arquivo, imprime, e quando acaba a impressão você simplesmente tira ali o arquivo da impressora. Se você colocou as configurações certinhas, você chega lá, tira os suportes e está pronto. Você tem um objeto ali sólido, sem cheiro nenhum, pronto para ser utilizado, né? Ou como colecionável, ou como um objeto prático mesmo, né? Hoje com impressão de filamento dá para imprimir muitas coisas para o dia a dia. Por exemplo, você vai imprimir, sei lá, uma maçaneta para uma porta, um abridor de garrafa, coisa do tipo. Então, a impressora de filamento é bem fácil, sabe? No sentido de coloca lá, imprimiu, tá pronto. Com certeza tem algumas outras vantagens, né? Mas as principais que eu consegui pensar são essas. Então, bem barato, bem acessível. É mais fácil você começar na impressora de filamento. Porém, tem algumas desvantagens também. E eu acho que a principal desvantagem da impressão de filamento é a resolução, né? A qualidade da impressão em si. Muitas pessoas devem ter visto já na internet. Se você olhar de perto assim, uma impressão feita numa impressora de filamento, dá para ver muito visível, assim, dependendo das configurações, né? Algumas linhas. Essas linhas representam as camadas que foram feitas, né, para ser impresso o modelo. Então, dependendo do que você quer, pode ser que não fique tão boa a impressão, né? Se você quiser fazer uma impressão, por exemplo, de um rosto pequenininho com uma qualidade incrível, você vai ter dificuldades com esse tipo de impressão. A qualidade, apesar de ter melhorado bastante nos últimos anos e a gente conseguiu resultados muito legais, né? Tem pessoas que fazem impressões incríveis na impressora de filamento, ela tende a ter uma qualidade bem pior se comparado com a de resina. E ainda falando sobre a qualidade, né? Ela é muito difícil você conseguir fazer impressões pequenas, assim, quando eu falo pequenas, elas são bem pequenas mesmo. Por exemplo, se você for imprimir uma miniatura, né, para um RPG, um board game, tem pessoas que até conseguem resultados legais, mas não vai ficar 100%, vai ficar com aquelas linhas e tudo mais. Então é uma impressora indicada, de modo geral, para objetos maiores e menos detalhados, né? Outra coisa que na minha experiência é um ponto negativo é que o resultado, para mim, é mais imprevisível. A gente tem tantas variáveis na impressão de filamento, né? Quem já mexeu com o fatiador, né? São os programas que a gente utiliza para preparar o arquivo para impressão de filamento, já deve ter percebido que tem dezenas aí de parâmetros. Então a gente consegue mudar a temperatura do bico da impressora, a temperatura da mesa, a velocidade de cada uma das etapas da impressão, o tanto de filamento que vai ser empurrado, enfim, é muito complexo. Claro que tem alguns parâmetros, né, alguns padrões que a gente consegue utilizar, que facilitam a nossa vida, mas são tantos ajustes finos para você conseguir um resultado perfeito, assim, né? Que acaba que fica um pouco difícil de prever o resultado. Eu tive várias impressões que falharam no meio, sabe? Então, às vezes você deixa a impressora lá ligada durante a noite, chega de manhã e deu alguma coisa errada, o bico da impressora entupiu. Então, na minha experiência, né, falando novamente, é um pouco mais imprevisível. Tem tantas variáveis que a gente tende a ter mais problemas na impressora de filamento. Com isso, ela tende a ter uma manutenção um pouco mais chata também. Como eu disse, né, às vezes o bico da impressora, né, que é onde é derretido o plástico, ele entope. Então, você tem que ficar limpando, às vezes desentupindo. Às vezes o filamento agarra em não sei que parte. Às vezes o filamento também tem uma outra desvantagem, que se ele ficar exposto muito ao tempo, ele pode absorver um pouco de umidade e isso atrapalha na sua impressão também. Então, assim, eu já consegui fazer impressões bem legais na impressora de filamento, mas já tive muitos problemas também, sabe? É uma impressora que exige um pouco mais de carinho. O que, às vezes, não vira tanta desvantagem, porque eu acho que parte do hobby da impressão 3D é justamente essa tentativa, sabe? Essa busca por conseguir o resultado perfeito. Então você entra nas comunidades, lá o pessoal discutindo qual a melhor configuração, como melhorar uma determinada modelo. Acaba que vira um hobby, é meio divertido assim, você tentar melhorar cada vez a sua impressão. Então, mas
pode ser uma vantagem ou desvantagem, né? Se você gosta dessa coisa de maker, de fazer upgrade, essas coisas, a impressão de filamento é legal. Se você quer uma coisa plug and play, talvez não seja para você. E outra desvantagem, né, a última que eu vou falar aqui, é que se você quer uma impressão com uma qualidade incrível, assim, com camadas bem fininhas, né, com uma resolução mais alta, as impressões podem demorar muito tempo, principalmente coisas grandes, né? Então, se você for imprimir um personagem grandão, se for ocupar grande parte da área de impressão, pode demorar 30, 40, 50 horas. Eu já deixei minha impressora ligada por mais de 2 dias direto. Então, isso pode ser um pouco chato, né? A impressora faz um barulho meio chato, assim, meio robótico. Então, dependendo de onde você for ter ela, pode ser um pouco incômodo. E você tem que ter bastante paciência. E como eu disse, como é um pouco imprevisível, já teve caso de deixar a impressora, sei lá, 30 horas ligada e no meio da impressão o bico entupiu. Ou deu algum outro problema que eu perdi toda a peça. Então é um pouco chato isso. Agora então vou focar um pouco na impressão de resina. Vou falar as vantagens e desvantagens dessa tecnologia que é um pouco diferente, né? E assim, antes de entrar em detalhes, é importante falar que a impressão 3D ela começou a ficar bem popular de uns tempos para cá e começou assim, a chegar na casa das pessoas com a tecnologia da impressão de filamento. Ela é uma tecnologia que está mais difundida, mais acessível, como eu disse. E a impressão de resina, até pouco tempo atrás, era uma coisa super cara, sabe? Ou pessoas ricas, né, ou empresas grandes que tinham. Só que de um tempo para cá tem ficado cada vez mais acessível e a gente hoje tem diversas opções de impressoras bem acessíveis. Então, eu acho, assim, acredito realmente que o futuro é a impressão 3D tender mais para o lado de resina, pelas vantagens que eu vou falar aqui agora, beleza? Mas vamos lá. A principal vantagem da impressão de resina é a resolução, é a qualidade. Se você pegar o mesmo modelo, vou mostrar daqui a pouco em detalhes, né? Mas se você pegar o mesmo modelo que foi impresso na de resina e na de filamento, você vai ver que na de resina você pode olhar muito de perto, você não vê as camadas, né? Fica um resultado super liso, super detalhado, todos os detalhes bem nítidos, assim. Então, é incrível. Eu acho que a principal vantagem é essa. É realmente a qualidade. Você consegue imprimir miniaturas. Tem muitas pessoas que usam impressora de resina para imprimir joias, né? Você faz um anel super detalhado e depois tem todo o processo de fundição e tudo mais. Enfim, é assustadora a qualidade que a impressora de resina consegue chegar. E por ter essa qualidade incrível, né, ela é mais indicada para peças pequenas. Se você quer focar em miniaturas de RPG, em joias, né, em pequenos modelos mais detalhados, eu acho que a mais indicada é a impressão de resina. Outra coisa que eu acho que é muito legal, assim, claro que depende, né, do objeto e tudo mais, mas a impressão de resina ela tende a ser mais rápida. Inclusive, dentro da impressão de resina tem algumas variações, né? Tem algumas impressoras como a Form 3, por exemplo, né, que é a Form Labs, que é uma impressora mais premium, ela trabalha com laser. É um espelho lá dentro que vai desenhando cada uma das camadas com laser. Já as impressoras que eu tenho, ela funciona com uma tela de LCD e uma luz UV embaixo. Essa tecnologia da tela de LCD, ela tem uma vantagem muito legal, é que se você imprimir um objeto, por exemplo, uma miniatura, ou 3, 4, 5 ao mesmo tempo, ela não vai gastar mais tempo. Cada camada dela vai gastar exatamente o mesmo tempo, independente do número de objetos. Então, por isso, a impressão de resina ela tende a ser bem mais rápida. Claro, né, se você comparar uma impressão pequenininha com uma impressora gigante, é justificável a gigante demorar mais tempo. Mas geralmente as impressões que eu faço na minha impressora de resina gastam, sei lá, 2, 4, no máximo assim, estourando 10 horas. Já na Ender, né, como eu disse, pode demorar vários dias, né, dependendo do tamanho do objeto que você vai fazer. Então, uma vantagem que eu considero um ponto bastante positivo é a velocidade. Outra vantagem, eu acho, em relação a de filamento é o acabamento, né? A impressão de resina, como eu disse, ela sai tão lisa, tão detalhada, que a gente não precisa praticamente fazer acabamento nenhum. Às vezes, sim, fica um resquício de suporte ali que a gente passa uma lixa bem rápida e a peça está perfeita, né? A de filamento, muitas vezes, quando você quer um resultado bem liso, assim, menos cara de impressão 3D, você tem que ficar passando lixa, é um processo um pouco mais chato. Já de resina não, ela sai, assim, impecável. E outra vantagem é que, diferente da impressão de filamento que tem 1 milhão de variáveis, a impressão de resina, ela é mais simples. Tem algumas variáveis, assim, de tempo de exposição e tudo mais,
mas é super tranquilo. Depois você chega, por exemplo, as minhas impressoras mesmo, eu uso a resina da própria empresa. Então, já tem o parâmetro lá da resina, eu já coloco automático, não tem que mexer em nada. É muito simples e muito previsível. Então, eu coloco a impressão lá, eu já sei que vai funcionar, não vai dar erro. Até hoje, eu tive várias impressões que deram errado na impressão de filamento, e na de resina, assim, é praticamente 100% de sucesso. Ela é bem previsível e confiável, sempre vai sair um resultado muito legal. Às vezes a gente tem que mudar algum parâmetro ou outro, um suporte ou outro, mas de maneira geral é um processo mais fácil do que se a gente comparar com a impressão de filamento. Mas agora eu vou falar um pouco das desvantagens dessa tecnologia de impressão. A primeira desvantagem, que eu acho que mais pesa, né? A desvantagem dessa é o contrário da vantagem da impressão de filamento. É que a impressão de resina ela tende a ter uma área de impressão bem pequena. As minhas impressoras, por exemplo, a área de impressão delas é coisa de centímetros, assim, é tipo uma área de celular, se não me engano, são 6 centímetros por 12, a área, né, por, sei lá, uns 15 de altura, mais ou menos isso. Então, não dá para imprimir uma coisa muito grande. E isso acaba espantando poucas pessoas, né? Se você quer ter aquelas impressões gigantes, aqueles dioramas super loucos, talvez vai dar muito trabalho fazer isso na impressão de resina. Então ela é indicada geralmente, como eu disse, para objetos menores e mais detalhados. Muitas pessoas preferem impressão de filamento por isso. Mas como, por exemplo, na Lute agora, né, o meu novo projeto, a gente está focando em miniaturas, as impressoras de resina são perfeitas. Eu consigo fazer miniaturas impressionantes com ela. Outra desvantagem que, como eu disse, vem mudando, né, é o preço. Tanto a impressora tende a ser bem mais cara, quanto o material, né, a resina, tende a ser bem mais cara. Mas como eu disse, está ficando cada vez mais barato. A gente tem impressoras, por exemplo, a Sonic Mini, eu comprei ela por $200, que é muito acessível, né? Claro, tem frete, tem imposto, né? Aquela facada quando ela chega aqui no Brasil. Mas enfim, se você tem uma condição aí melhor, não está uma coisa inacessível. Você consegue ir com alguns milhares de reais comprar uma impressora de resina. Inclusive, eu vou até indicar algumas no final, né? Se você for no Mercado Livre, você consegue comprar impressora de resina por R$3.000, R$4.000. Inclusive, eu vi alguns tempos atrás impressoras que vieram da China e já estavam no Brasil, né, nos depósitos. Você conseguia comprar elas por R$2.000, que é o mesmo preço que eu paguei numa impressora de filamento. Então, a gente vê que o preço está cada vez caindo mais. Então, o que é uma desvantagem hoje, né, que ela é mais cara, eu tenho certeza assim, que daqui a pouco não vai ser uma desvantagem, vai ser uma coisa normal. Qualquer pessoa vai conseguir ter uma impressora dessa. Mas hoje, no dia que eu estou gravando, é sim uma coisa um pouco mais cara. Outra desvantagem bem grande é que a resina que é utilizada nesse tipo de impressora, ela é tóxica. Então não é recomendado, por exemplo, você ter uma impressora de resina dentro do seu quarto, né? Você fechar toda a janela, a porta, mandar imprimir e dormir. Porque a impressora vai emitir ali gases que são bem tóxicos. Algumas pessoas têm uma intolerância muito grande a esse tipo de resina. Eu, particularmente, eu sinto o cheiro ali e tudo mais, evito ao máximo, né, ficar perto. Não sinto nada assim, de mal-estar, nem nada do tipo, mas tem pessoas que são bastante sensíveis. Inclusive, né, quando a gente está lidando ali com a impressora, a resina e tudo mais, a gente tem que usar luvas. Algumas pessoas recomendam até usar máscara e tudo mais para você realmente não ter contato com a resina. Mas já ouvi falar de pessoas, por exemplo, que a resina caiu na pele e deu uma queimadura terrível. E eu já encostei várias vezes na resina ali sem querer, às vezes eu pego sendo meio maluco mesmo, e nunca tive problemas. Mas eu sempre me cuido, né, usando luvas e tudo mais. Então, você tem que levar isso em consideração. Se você mora num apartamento muito apertado, muito fechado, talvez a impressão de resina não seja tão indicada. Mas calma aí, pessoal, eu tô falando que é tóxico, você tem que tomar todos os cuidados, mas não fica que é Chernobyl, assim, que você tem que ir vestido todo igual os Simpsons lá e manter distância de 10 metros, nada disso. Se você tomar todos os cuidados, é bem tranquilo, não é uma coisa super perigosa, não. Mas também você tem que tomar cuidado, né? Não deixar seu cachorro beber resina, pingar resina no olho, você não vai fazer isso. Tomando todos os cuidados, você pode ter sem problema. Uma outra desvantagem que é bem chato, na verdade, assim, em relação à impressão de resina, é que o pós-impressão é meio trabalhoso, assim. Porque a de filamento acaba a impressão, como eu disse, você só tira o suporte ali, é um objeto
sólido, seco ali, sem problema. A impressão de resina não. Ela sai da impressora toda melecada, cheia de resina líquida em volta do seu modelo. E você tem que manusear ela com luvas, né, como eu disse. Aí tem todo um processo, por exemplo, você tem que tirar os suportes, depois limpar com álcool isopropílico para tirar esse restante da resina. E ainda assim, mesmo ela estando sólida, ela não está totalmente curada a peça. Então você tem que acabar de curar a sua impressão utilizando luz UV ou deixando ela no sol. Aí só depois desse processo que você pode tocar ela com a mão mesmo, que ela vai estar totalmente dura. Então é meio chato, às vezes você suja um pouco de resina na sua mesa, começa a ficar tudo grudando. É um processo meio sujo e chato, assim. Mas, se você organizar tudo, tiver bastante cuidado, você não vai ter problema. Só que é um pouco mais... desanima um pouco, assim, às vezes dá preguiça, sabe? Acabou a impressão e você pensa, nossa, tem que tirar, tem que limpar. Tem que ter essa consciência, beleza? E a última vantagem aqui também que eu acho que não, no futuro tende a não ser uma desvantagem mais, é que ela não é tão popular. Como eu disse, por ter um preço mais elevado, essa questão da toxicidade e tudo, no Brasil hoje não é uma impressora que muitas pessoas têm. Eu vejo muito no Instagram, a maioria dos brasileiros que postam sobre impressão de resina são dentistas que usam para imprimir prótese dentária, né, moldes, essas coisas. Mas isso está mudando, né? Eu vejo nos grupos de impressão 3D cada vez mais pessoas comprando, né? Tem algumas pessoas que têm, sei lá, 5 impressoras de filamento e já começaram a comprar as primeiras impressoras de resina. Então, por não ser tão popular, não é tão fácil você achar o material, a resina. Não é fácil você conseguir suporte, né? Pelo menos em português. Então, às vezes, se você tem uma dúvida, algum problema, é difícil achar algum brasileiro que entende disso. Mas está mudando. Hoje, a resina que eu uso, ela é importada, né? Eu importo lá da Tailândia, que é onde é a fábrica da minha impressora. Então, tem que pagar imposto, tudo mais. É um pouco chato isso. Então, mas hoje já existem empresas brasileiras fazendo resina. Não tenho certeza, não testei ainda, não sei se são de boa qualidade, mas eu acho que a tendência é ter resinas cada vez mais acessíveis. Como eu disse, o preço também está caindo muito, então acho que em breve a gente vai ter uma comunidade de pessoas no Brasil que tem impressora de resina cada vez maiores. E com isso, né, falando um pouco da minha área de impressão 3D, eu acho que vai ter uma demanda muito grande por modelos 3D. Então eu vejo vários alunos meus aí que estão vendendo seus modelos, né, fazendo projetos para clientes e tudo mais, porque vai ter muita gente no Brasil com impressora querendo modelos legais para imprimir. Aí surge um mercado legal para os artistas, né? Bom, agora eu já falei aí um pouco das vantagens e desvantagens de cada uma, mas vou mostrar na prática, né? Pô, qual que é a diferença de qualidade da impressão? E para isso, eu peguei de exemplo aqui, ó, esse busto do Batman, que inclusive eu realizei durante lives, né? Você pode ver no meu canal, tem todo o processo de criação desse Batman aí. E eu fiz esse teste há bastante tempo já, mas eu acho que é um ótimo exemplo da diferença da qualidade. Esse aqui que está na minha mão esquerda foi impresso na impressora de resina, né, na minha Frozen Shuffle. E esse aqui, que está na minha mão direita, foi impressa na Ender 3. E se a gente olhar bem de perto, dá para ver nitidamente a diferença de qualidade. Na impressão de resina, ele é bem liso, assim, os detalhes são realmente absurdos. Você não consegue enxergar linhas de impressão. Já na Ender 3, se a gente olhar de perto, dependendo do ângulo, a gente consegue ver algumas linhas, né? E alguns pontos também, por exemplo, se a gente olhar na boca do personagem, a gente vai ver que, por falta de suporte, talvez, deu alguns defeitos. A gente vê uma linhazinha assim nos dentes dele. Aqui atrás também tem minha assinatura, ó. A gente vê algumas linhas, né? Algumas falhas. Já na impressão de resina, pô, perfeitamente liso. Esse Batman tá até um pouco sujo, assim, porque eu tirei moldes dele, né? Fiz algumas cópias, mas aqui dá pra ver bem a diferença. Porém, assim, isso, galera, eu tô falando olhando muito de perto. Não significa que a impressão de filamento não é boa. Se a gente olhar esse Batman aqui, pô, tá bem legal, é uma impressão bem legal. Se a gente passar um primer aqui e depois pintar, vai ficar uma estátua super bacana. Não tô falando que a impressão de filamento não compensa, beleza? Mas aqui dá pra ver o comparativo, né? O mesmo modelo feito com as duas tecnologias. Aí depende do que você quer, né? Mas aqui, né, para ser mais justo, saca só essa comparação, né, com o Batman feito na resina e esse aqui gigante feito na impressora de filamento. Eu não conseguiria de jeito nenhum fazer esse Batman desse tamanho na minha Frozen Shuffle, né, na impressora de
de resina. Se eu cortasse ele em vários quadradinhos, eu até conseguiria imprimir, mas quando eu juntasse tudo, ia ficar muito visível essas emendas. Esse Batman aqui que eu fiz na minha Ender, o único corte que eu fiz foi na cabeça dele aqui, assim. Mas depois que ele lixou, pintou tudo, fica bem invisível. Praticamente não dá pra ver aqui na nuca dele o encaixe. Mas saca só, é gigante. Esse aqui tá na escala mais ou menos 1:2, né? Se comparado com a minha cabeça, ó, dá pra ver que ele é bem grande. E, pô, olha o tamanho da peça, né? Se a gente olhar o torso dele, ele ocupou praticamente a área toda da impressão, mas é um resultado muito legal. E se a gente vê, né, depois de dar um acabamentozinho, de pintar, não dá pra ver linha praticamente nenhuma. Principalmente nas áreas que tem mais textura na capa, ó, tá perfeito. Dependendo do ângulo que a gente olhar, assim, da cabeça, a gente vê algumas linhas, mas é muito sutil. Então, dá pra ver aqui que se você colocar uma configuração legal, usar um material de qualidade, ter paciência, né, para imprimir uma peça desse tamanho e fizer uma boa pintura como esse aqui que a Márcia fez, você consegue fazer colecionáveis incríveis com a sua impressora de filamento, né? Esse Batman aqui realmente é muito legal. Mas só para ser justo também, não significa que você não consiga fazer impressões grandes na impressora de resina. Esse personagem aqui, que é o Lutimus, né, um personagem que eu criei no meu curso avançado de ZBrush, ele foi todo impresso numa impressora de resina, na minha Frozen Shuffle. Só que eu parti ele em umas 40 peças diferentes, né? Então, por exemplo, esse braço dele aqui, ó, é solto, a máscara dele é solta, a foice dele aqui, ó, tem um corte aqui, tem um corte na mão. A base dele, por exemplo, é só essa parte de baixo que eu parti em 4 peças, essa aqui eu parti em 2, a mão é solta. Ou seja, se você for um artista que tem conhecimento legal sobre como fazer um arquivo para impressão 3D, você consegue fazer colecionáveis incríveis com um tamanho bem grande como esse aqui, né? O Lutimus, se eu não me engano, ele tem uns 40 centímetros de altura. Esse mesmo personagem na impressora de filamento, eu não conseguiria de jeito nenhum essa qualidade de detalhes. Se você olhar de perto, o Lutimus ele tem detalhes assim, absurdos. Textura de roupa, poros, é realmente uma qualidade incrível. Se eu fosse fazer o Lutimus, por exemplo, na impressora de filamento, eu faria ele maior, talvez uma escala o dobro do tamanho, assim, gigante. Que aí a gente consegue aproveitar a vantagem do tamanho da impressora de filamento e fazer um trabalho bem detalhado, né? Com uma escultura maior, a gente consegue pegar melhor os detalhes na impressora de filamento. E o legal também é que atualmente, né, as impressoras mais acessíveis têm uma área de impressão bem pequena, como eu disse, porém estão surgindo impressoras de resina com uma área cada vez maior. Hoje a gente já tem, por exemplo, a Frozen Transform, né, que é da mesma impressora da mesma marca da minha. Ela já tem uma área de impressão gigante, daria para imprimir esse Lutimus, eu acho, com uma peça única. É uma impressora cara, tem que usar muita resina para conseguir fazer um modelo desse, né? Então não é tão acessível ainda, mas isso está mudando também. Mas a gente vê, ó, que eu acho que assim, o ideal é você ter as duas impressoras, né? Que aí você fica uma coisa mais versátil. Quer imprimir uma coisa gigante, imprime na de filamento. Quer imprimir uma coisa mais rápida, por exemplo, um abridor de garrafa, né? Uma coisa mais mecânica, imprime na de filamento também. Pô, mas agora eu quero uma impressão com bastante detalhe, quero fazer um personagem bem foda, faz de resina. Então você tem que saber um pouco usar as impressoras. Nossa, eu tô lotando as coisas aqui na mesa, né? Mas enfim, um exemplo que eu acho legal também é aquela arma do Hellboy também que eu fiz nas lives, né? Vocês acompanharam aí que eu criei ela toda no ZBrush. Ela é um exemplo bacana porque eu usei as duas tecnologias. Por exemplo, o cano da arma aqui, é tambor que chama, né? Eu sempre esqueço essa parte aqui. Essa parte de baixo aqui, o cabo e essa parte foram feitas na impressão de filamento, justamente para aproveitar o tamanho, né? Uma peça bem grande, eu utilizei a impressora de filamento. Porém, as balas também foram de filamento, né? Porém, esses parafusos, ó, se a gente olhar cada um desses parafusos pequenininhos, que mais? Essa placa aqui que é bem detalhada, essa parte de baixo que tem um escrito também bem detalhado, ou seja, todas as partes pequenas, né? Esse aqui também, ó, essa partezinha aqui, isso tudo foi feito na impressora de resina. Então eu peguei a vantagem e desvantagem de cada uma ali e juntei para criar uma peça única, né? Se eu tivesse feito toda com resina, eu ia ter muitos problemas, ou todo com filamento também. Então a gente tem que saber usar cada tecnologia na sua hora, né? Então por isso que eu acho que é muito legal, se você tiver a condição de ter as duas, você vai ter uma versatilidade para criar objetos diferentes estilos, de diferentes tamanhos. Mas então, né, respondendo a pergunta, qual impressora eu recomendo? Então, depois de tudo que eu falei, eu acho que você deve ter concluído que depende, né? Depende do que você vai utilizar.
Eu como artista 3D, por exemplo, se eu tivesse hoje só focado em miniaturas, né, com a LUT, para mim vale mais a pena ter uma impressora de resina. Não estou usando tanto a minha impressora de filamento. Porém, já fiz coisas muito legais, né, como a arma aqui do Hellboy, o Batman, com minha Ender. Mas se você é um cara que quer fazer coisa mais por hobby, você tá fazendo os modelos básicos, quer imprimir umas coisas só para se divertir, cara, eu acho que a de filamento é mais indicada. Como eu disse, ela é mais fácil, mais acessível, ela é mais user-friendly, vamos assim dizer, né? Você consegue colocar num cantinho ali e tem impressoras legais. A impressora de filamento, como eu disse, ela é mais tóxica, ela é um pouco mais difícil de lidar. Então, assim, depois disso tudo, eu acho que você que tem que tirar a sua conclusão, né? Pegar a sua necessidade e ver qual impressora encaixa melhor no seu perfil. Falando de modelos em si, né, eu recebo muitas perguntas, qual impressora você indica? E assim, baseado em minha experiência, claro que tem diversos modelos com diferentes preços aí, mas uma impressora de filamento que eu indico bastante é a Ender 3, porque ela consegue entregar uma qualidade muito legal, né, como você pode ver aqui o Batman, ou a arma do Hellboy, dá para fazer um resultado bem foda, ela é bem acessível, bem popular, então tem muitas comunidades de Ender 3 no Brasil. Eu acho que não tem erro. Se eu for indicar uma de filamento, é a Ender 3. Apesar de que existem outras impressoras muito boas também. De resina, uma impressora que eu indico assim, sem medo é a Sonic Mini, da Phrozen. Porque além de ser acessível, né? Talvez no Brasil não é tão acessível ainda. Mas ela é $200, né? Talvez hoje está um pouco mais. Mas ela é uma impressora que imprime com uma qualidade absurda e ela é muito rápida, galera. Ela é bem mais rápida do que a minha Frozen Shuffle, que é uma impressora que foi muito mais cara. Hoje eu uso muito mais a Sonic Mini que a Frozen Shuffle. E ela custou, sei lá, 1/4 do preço. Então ela é uma impressora que eu indico assim, sem medo também. É incrível e muito rápida. Outras impressoras de filamento também são bem populares, e você acha com um preço bacana no Brasil, é a N-Cubic Photon, que é a mais popular, eu acho, no Brasil, e a Elegoo Mars também, que ela tem uma qualidade muito legal e está cada vez mais acessível também. Eu acho que se você escolher qualquer uma dessas impressoras aí, você não vai ter dor de cabeça nenhuma, são muito boas. Então, pessoal, isso, mostrei aí a vantagem e desvantagem de cada uma, mostrei alguns exemplos de status que eu imprimi. Tem muitas outras, né? Quem me acompanha no Instagram aí, no YouTube, principalmente no Instagram, né? Lá vai ter muitas fotos de personagens que eu fiz usando as duas tecnologias. Aí basta agora você escolher, né? Se você quiser ter uma impressora 3D, escolher a que mais te atende. Uma coisa que eu posso falar é que a impressão 3D, assim, você ter uma impressora em casa, como artista te motiva muito. É muito legal você poder fazer um modelo e imprimir e ter ele na sua prateleira. Depois que eu tive uma impressora 3D, eu comecei a produzir muito mais e evoluir muito como artista. Justamente por essa motivação a mais. Então, se você, mesmo que eu não queira ganhar dinheiro com impressão 3D, né? Eu mesmo nunca ganhei dinheiro diretamente vendendo meus modelos, mas como hobby é uma coisa muito legal. É realmente muito divertido. Hoje, né, vocês sabem que a minha esposa, né, a Márcia, pinta meus estátuas, então virou uma coisa de família, assim, um negócio de família, é muito legal isso. Então, para quem está na dúvida aí se vale a pena ou não, acho que vale muito a pena. Se você está com uma grana aí sobrando, quer investir numa impressora 3D, eu acho que você não vai se arrepender, beleza? Então é isso, espero que tenha tirado suas dúvidas aí, que tenha te ajudado. Se você gostou do vídeo, deixa o joinha. Se você não é inscrito ainda, se inscreve no canal aí, clica no sininho e deixa um comentário aí o que você achou. Interage nos comentários também, que é muito legal ver a opinião de outras pessoas, beleza? Então é isso. Muito obrigado pela atenção e nos vemos no próximo vídeo. Até mais. Valeu!